Amém, igreja? Glória a Deus. Nós estamos nesses dias falando sobre um assunto que é de suma importância para a nossa vida cristã. Alguns dias, algum tempo, o Senhor tem me incomodado muito com relação a esse tema, que foi motivo, como eu disse na semana passada, foi motivo de nós fazermos a nossa conferência de aniversário da igreja, onde a gente trouxe algumas pessoas, nós trouxemos alguns irmãos, pastores, que vieram até aqui para poder falar conosco durante o sábado e domingo sobre esse assunto, que é a graça. Nós vimos na semana passada a importância da gente realmente saber aquilo que significa a graça. Nós vimos em Colossenses, no capítulo 1, e o quanto que a igreja cresceu, não só numerosamente, mas como ela se espalhou. E como que a igreja do Senhor, nós, igreja pessoal do Senhor Jesus, nós crescemos quando nós entendemos aquilo que verdadeiramente significa graça. Nós vimos também em Judas, no versículo 4, que ele fala também sobre a questão daquilo que estava acontecendo desde o tempo lá atrás, em seguida a morte e ressurreição de Jesus, o início da igreja, de pessoas infiltradas no meio do povo de Deus, distorcendo aquilo que significa a graça, transformando aquilo que é tão importante, que era a graça, em libertinagem. Então a gente viu tudo isso na semana passada. Nós entendemos que graça é um bem imerecível. Você não é merecedor de receber a graça, mas a graça, ela vem e nos alcança a partir de uma decisão que nós tomamos em Cristo Jesus. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais daquilo que significa essa graça. Eu não sei com você, mas comigo tem sido. Toda vez que falo sobre esse assunto, e eu saí daqui no culto de domingo pensando muito, porque por mais que a gente prepara, por mais que Deus está falando comigo durante a semana, para que possa trazer aqui uma palavra que venha edificar, que venha suprir a nossa necessidade, porque é sempre a minha oração. Por mais de tudo isso, quando eu saio daqui, eu me levo a uma reflexão de tudo aquilo que foi falado aqui no púlpito. Talvez você vai ficar até indignado com o que eu vou falar. Tem segundas-feiras que eu ponho para ouvir de novo a palavra. Mas não é porque eu quero me ouvir para ver se eu estou falando certo, se eu não estou falando certo, né? Quem está na teologia, a gente fala isso, a gente falou isso, a gente teve uma matéria sobre isso, de como a gente se comporta aqui no púlpito, como é que a gente reage, como é que a gente tem que fazer, para quem que a gente tem que olhar. Não é isso. Mas é para que eu possa de novo digerir a palavra. Agora não mais falando, mas eu ouvindo com atenção tudo aquilo que Deus falou através de mim. Não é sempre que eu faço isso, mas tem vezes que eu faço isso, para que eu possa ruminar de novo a palavra, e que a palavra possa trazer mudança. Eu sempre tenho falado aqui, você tem ouvido isso, que a palavra boa não é daquela que você sai daqui feliz da vida, achando que está tudo certo na nossa vida. Claro que às vezes a gente tem que ouvir uma palavra assim, e está tudo certo ouvir uma palavra assim, mas a palavra boa é aquela que confronta, aquela que mexe com a gente, que a gente começa a olhar para a nossa vida e ver, tem coisa errada, tem coisa que eu preciso consertar, tem coisas que eu estou andando de forma errada, não dá para ser assim. Agora eu estou entendendo, porque às vezes as coisas da minha vida não estão acontecendo. Então essa é a palavra que muda, que transforma. E a gente, não sei vocês, mas eu saí assim no domingo. Porque eu não quero usar a graça como um cartão de crédito sem limite, aonde num conhecimento errôneo, que muitas pessoas às vezes colocou na nossa vida ao longo da nossa carreira cristã, talvez ouvindo palavras pela internet, ou sendo ministrado por outras pessoas que talvez não entenderam o real significado da graça, e achar que a graça é a possibilidade que nós temos de todo o tempo estar pecando e usando o cartão da graça para poder zerar essa conta. Então a gente já viu isso na semana passada. Isso não é graça. Amém?
graça vai muito além de tudo isso. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. E eu queria usar uma história de uma pessoa, uma história narrada na Bíblia. E eu queria que, se você pudesse me acompanhar com a sua Bíblia, talvez as traduções vão ser diferentes, mas em nome do Senhor Jesus, que você possa seguir. Está no livro de João, capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. João, capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Quem Jesus está feliz com você? Deu uma diminuída, né? Mas vai ficar bom, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá. João capítulo 8, do verso 1 a 11, diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus assentado os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disse a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, ele nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? E eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante deles. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Amém? Então a história aqui ela é bem clara. Então tinha um grupo de pessoas, os fariseus e os escribas, que desconfiava que Jesus era alguém que não era da parte de Deus. Sem temor de Deus, eles começaram a querer pegar Jesus em todas as coisas e armaram essa armadilha. Encontraram uma mulher que tinha cometido adultério, e a lei que ele fala aqui, que o texto até traz dizendo, é a lei de Moisés, que era a lei que regia naquele momento. A lei de Moisés, na verdade, era a Bíblia para eles, e além de ser Bíblia para eles, era a lei, era a constituição daquele povo. Então todas as regras, todas as leis estavam contidas na lei de Moisés, e eles viviam essas leis. E a lei dizia claramente que aquela mulher, ou aquela pessoa que fosse pega em adultério, a consequência do pecado dela seria morte por apedrejamento. Então quando eles levaram essa mulher para que pudesse estar com Jesus, quando eles dizem que ela deveria ser apedrejada, era porque a lei, a constituição do país e a Bíblia deles, que era fundamentada na lei de Moisés, afirmava que a consequência daquele pecado era a morte por apedrejamento. Daí Jesus, que é Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas e que sabia o que estava pairando no coração de cada uma daquelas pessoas, ele termina, ele fala com eles, colocando uma situação, dizendo: ó, tá tudo certo, pode apedrejar, mas eu só tenho uma consideração: aquele que não tem pecado, começa. Então quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que Jesus, ele não ficou olhando para eles, ele volta os seus olhos de novo para o chão, e assim como ele estava escrevendo na terra, ele continua a escrever.
E a Bíblia diz que começando dos mais velhos até os mais novos, eles vão deixando as pedras e vão se retirando. Eu estava ouvindo um pastor e ele dizia assim que a teoria dele de começar pelos mais velhos, que eram os mais pecadores. Como eles tinham mais pecado, então eles começaram a olhar para a vida deles, né? Os mais velhos, falaram, quantos pecados que eu fiz? Nossa, eu estou cheio de pecado. E eu não sou eu o primeiro a ser colocado aqui, não. Apesar que tem alguns jovens que passam a perna nos mais velhos, e tem pouquinhos anos de vida e tem muito mais pecado que os mais velhos. Mas assim foi. Os mais velhos começaram a deixar as pedras e foram todo mundo embora. Daí ficou os dois. Quem podia tirar a primeira pedra? Quem podia tirar a primeira pedra? Quem? Jesus. Porque era o único que estava ali que não tinha pecado algum. E se fosse ver a luz da constituição da época, da lei de Moisés, havia necessidade de Jesus atirar a primeira pedra. E Jesus não fez. Jesus ele fez uma contradição penal. Porque ele não jogou a pedra. Porque ele teria que apedrejá-la. Mas assim ele não fez. E ele termina dizendo, ó, eu não condeno. E vai e não peques mais. Se a gente for pensar sobre esse texto, dá para a gente ter uma reflexão sobre ele. Primeiro, a Bíblia diz que toda vez que existe um pecado, significa que o pecado que foi cometido é uma transgressão da lei. Então, se Jesus transgrediu a lei, significa que Jesus, todo mundo ficou, vou falar isso de Jesus? Não é verdade? Como é que eu vou falar que Jesus pecou? Porque a Bíblia diz, em vários textos, que na verdade Jesus não cometeu pecado algum. Eu vou falar alguns textos aqui, mas não precisa procurar não, em nome de Jesus, mas só para validar isso. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, diz assim, ó, porque não temos o sumo sacerdote que não possa se compadecer das suas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, Jesus, a nossa semelhança, mas sem pecado. Em 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Só que em 1 João capítulo 3, verso 4 diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a gente tem um nó para desatar, porque Jesus não pecou, mas ele não cumpriu a lei. Daí tem várias teorias que nós escutamos com relação a isso e que está diretamente vinculado naquilo que significa a graça. E a primeira coisa que nós escutamos é que após o ministério de Jesus é estabelecido o início da graça. E se existe agora a graça, não existe mais a lei. Quem já ouviu isso? Que a gente vive no tempo da graça e não do tempo da lei. Quem já ouviu alguma vez isso na vida? Alguém disse para você, não, meu irmão, nós não estamos vivendo mais o tempo da lei, nós estamos vivendo o tempo da graça. Quem já ouviu? Amém. Quase que metade da igreja. E exatamente isso está fundamentado num texto bíblico também, que está lá em Romanos capítulo... deixa eu achar aqui, onde que está? Aqui mesmo. Em Romanos capítulo 10, verso 4, que diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então o apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, e ele escrevendo à igreja de Roma, ele diz isso. Ó, gente, o fim da lei é Cristo. Então significa que com Cristo a lei deixa de existir. Então por isso que a gente escuta essa teoria. Ó, nós vivemos no tempo da graça, não no tempo da lei. Só que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo para 1 Coríntios capítulo 9, verso 21, olha só o que ele diz. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse,
não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. 1 Coríntios capítulo 9, 21. Então ele está dizendo, o mesmo apóstolo Paulo que diz que o fim da lei é Cristo, é o mesmo que está dizendo que existe a lei de Cristo. O que a gente pode entender diante de tudo isso? Que na verdade, a graça não significa ausência de lei. Nós estamos vinculados a uma lei. O que o apóstolo Paulo quis dizer em Romanos 10, 4, não é que foi extinta toda a lei. O que ele está dizendo é que em Cristo a lei foi mudada. Que passou a ser agora não a lei de Moisés, mas passou a ser agora vigorada pela lei de Cristo. Amém? Mas como que pode mudar uma lei assim? Como é que Jesus vem e muda essa lei? Já no Antigo Testamento já remetia para esse tempo. A Bíblia diz que quando há troca de sacerdócio, há troca de lei. E houve uma troca de sacerdócio, que passou de ser de Levítico, agora iniciando um novo sacerdócio em Cristo Jesus. E a partir do momento da troca desse sacerdócio, há uma mudança na lei, e não extinção da lei. Amém até aqui? Então nós vivemos um tempo da graça, sim ou não? Sim. Graças a Deus por isso. Por nós vivemos no tempo da graça. Se tem uma coisa que eu agradeço a Deus, e você, em nome de Jesus, tinha que fazer isso também, é pelo tempo que você está vivendo. Porque nós vivemos, apesar de viver no tempo da lei, que existe uma lei, mas nós vivemos no tempo da graça. Amém? Agradeça isso todos os dias, com certeza. Só que não significa que na lei de Cristo, ela é menos ou mais rígida. Talvez dá a impressão que ela é menos rígida, porque nós vivemos no tempo da graça. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente vê que na verdade, a lei de Jesus, que foi instituída por Jesus, que foi mudada a lei de Moisés, pela troca do sacerdócio, ela é muito mais rígida do que a lei de Moisés. Quer ver um exemplo? A lei de Moisés dizia assim, ame seus amigos e odeie, ou você pode odiar os seus inimigos. Só que a lei de Jesus diz, ame os seus inimigos. Qual que é mais difícil? Você amar os seus amigos e odiar os seus inimigos? Ou você amar os seus amigos e amar também os seus inimigos? Qual que é mais difícil? A de Jesus. A lei diz que se você ter uma relação sexual com uma pessoa fora do casamento, essa pessoa comete adultério com você. A lei de Jesus vem dizer assim, se você imaginou na sua mente algo com aquela pessoa relacionado ao sexo, você já adulterou com ela. Qual a lei que é mais forte, que é mais pesada? A lei de Moisés ou a lei de Jesus? Jesus. Então essa desculpa que às vezes a gente usa dizendo, nós estamos vivendo no tempo da graça, nós não estamos vivendo no tempo da lei. A lei que foi extinta é a lei de Moisés, e entra estabelecido na nossa vida a lei de Cristo. Amém até aqui? Quem entendeu, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Em João 13, 34, Jesus diz assim, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vos ame uns aos outros. Então ele dá um novo mandamento. Quando Jesus, a gente já fez aqui recente, a gente fez uma série falando sobre o Sermão do Monte. Talvez algumas pessoas estavam aqui. No Sermão do Monte, a gente vê vários momentos, na verdade são 6 momentos, em que Jesus diz assim, a lei diz isso, mas eu digo. E toda vez que ele remete à lei, que era de Moisés, e ele diz, eu digo, que ele fala qual seria a nova lei, ela sempre é mais pesada do que a lei de Moisés. Então Jesus não veio revogar a lei, a graça não nos alcançou para revogar a lei,
E a gente não pode, em nome do Senhor Jesus, transformar a graça em libertinagem. E se você ouviu isso alguma vez, dizendo, não, eu posso agora tudo, porque eu estou no tempo da graça, vai ser pessoas que vão chegar diante do Senhor e vai falar assim, nossa Senhor, eu fui e eu recebi a graça. E o Senhor vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim, aparte de mim porque eu não te conheço. Porque foram influenciados pelo diabo, usando pessoas para distorcer aquilo que realmente significa a graça do Senhor. Amém? E o Senhor está dando para a gente hoje a misericórdia dEle nos alcançando, para que nós possamos compreender aquilo que realmente significa a graça de Deus. Então ela não mudou. A obediência, ela é cobrada tanto no passado como também nesse tempo que nós vivemos da graça. Da mesma forma. Tem um texto que a gente fala bastante aqui, e na casa de recuperação eu sei que nós já pregamos várias vezes. É um texto que fala muito ao coração do pastor Ângelo, e quando ele prega essa palavra eu gosto de ouvir, porque ele fala com propriedade. Que é Deuteronômio 28, onde Deus ele fala sobre a bênção e a maldição. Então se a gente vê no capítulo 28 de Deuteronômio, ele está remetendo para a obediência, que quando você obedece, você recebe a bênção. Mas quando você não obedece, quando você transgride a lei, você vai sofrer as consequências disso, que é a maldição. Então do verso 1 até o verso 14 de Deuteronômio 28, bênção. Do 15 até o final, maldição. E se a gente for olhar agora no Novo Testamento, é a mesma coisa, a dinâmica é a mesma. Você é abençoado quando você obedece. E quando você não obedece, você sofre as consequências da sua desobediência. Que está em Hebreus capítulo 6, do verso 7 a 8. Abre o coração e escuta esse texto. Talvez você nunca ouviu, ou nunca prestou atenção nele. Mas ele fala exatamente, remete àquilo que está falando no Antigo Testamento. E ele diz assim, ó. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Hebreus capítulo 6, versos 7 e 8. Ele está fazendo uma parábola ilustrando uma grande verdade. E essa verdade, o resumo dela é exatamente isso. Se você tiver uma vida de obediência, você tem a bênção. Se você tem uma vida de desobediência, você está permitindo a instauração de uma maldição sobre a sua vida. Seja no tempo da lei de Moisés, seja no tempo da graça. Como é que você tem que ser seu estilo de vida, irmão? Irmã? Isso, quando eu escuto tudo isso, eu não sei como é que você recebe isso, mas me traz uma preocupação muito grande. E não é nem com a igreja, também com a igreja, mas muito com a minha vida. Porque se eu não obedecer ao Senhor diante dos mandamentos que Ele deixou, numa lei que o Senhor colocou ainda mais intensidade sobre as nossas vidas em cumpri-la, o que eu posso contrair para a minha vida não é bênção, e eu busco a bênção. Ele vai trazer para mim a consequência do meu ato, trazendo maldição. Na vigília de sexta-feira a gente colocou como tema, tudo mudo quando eu mudo. Tudo pode mudar na sua vida, se você mudar hoje. Em nome de Jesus. Se você começar a olhar para a tua vida de forma diferente, tirar essa ideia que foi implantada talvez no seu coração, na sua mente, e eu vi isso muitas vezes, que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de misericórdia, que Ele é. E que a gente pode fazer todas as coisas porque Ele é um Deus bondoso, que Ele é. E que na última hora, a gente vai ter a nossa vida tudo tranquilo, e vamos morar no céu, porque Ele vai se compadecer de nós. Não vai acontecer isso. Sabe por quê? Porque apesar de todos esses atributos que eu falei, tem um que eu não disse. Ele é justo. Ele é justo.
Lá na casa de recuperação a gente tem um monte de regras. E antigamente, hoje, a gente está 1000 vezes mais organizado e graças a Deus na excelência. Mas no começo a gente tinha dificuldade de gente e tudo. E às vezes a gente demorava uns dias para poder fazer a leitura das regras. E tem bastante regras na casa de recuperação. Daí sempre eu tinha no meu coração, enquanto não lê a regra, você não pode cobrar da pessoa, porque nós estamos sendo injustos. Porque como que a gente vai cobrar algo que ainda ela não sabe? Aí a gente está sendo injusto. Mas se a pessoa tem ciência e ela fizer errado, aí pode ser cobrado dela, porque daí nós estamos sendo justos. É a mesma coisa. A justiça de Deus vem sobre a nossa vida porque nós sabemos disso. A gente talvez permitiu ser enganado, mas você tinha, mesmo que alguém ensinou você errado, você tinha a palavra de Deus aqui escrita, que é o nosso manual de vida, que está disponível. Talvez você tenha uma dúzia de Bíblia na sua casa. Eu não sei, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma Bíblia, seja no celular ou seja ela assim em casa, no mínimo. Mas eu creio que você tem mais. E aqui estava escrito isso, por mais que algumas pessoas distorceram aquilo que significa. Então há necessidade de a gente entender do juízo de Deus, porque Ele continua sendo justo. Quer ver um exemplo? Que aconteceu na época de Jesus, que é um texto que está narrado em Atos capítulo 5. A Bíblia diz, eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas eu vou contar a história. A Bíblia diz que chega Ananias e Safira diante de Pedro, e ela mente, junto com o marido e ela mente, sobre o valor que eles venderam uma propriedade, porque eles queriam sonegar aquilo que era por lei eles entregarem. E eles mentem. Só que o Espírito Santo já tinha revelado para Pedro que existia uma mentira. E a Bíblia diz que depois deles falarem a mentira, os dois tiveram morte fulminante. Não foi Pedro que matou ele e ela. Foi o Espírito Santo que trouxe a morte na vida deles, porque eles estavam mentindo para um homem de Deus, querendo arrecadar um dinheiro que não era deles. E daí você pode pensar assim, nossa, mas isso aconteceu no Novo Testamento, no tempo da graça? Aconteceu no tempo da graça. Daí, se você, não vou ler também, mas se a gente for remeter para Apocalipse capítulo 2, que o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, ele fala sobre as cartas de Apocalipse. Lá fala uma revelação do Senhor Jesus dada a João, que ele escreveu essas cartas para 7 igrejas. Praticamente 5 igrejas ele exorta e diz, se você não se arrepender, algo vai acontecer. Isso acontece que eu tinha separado uma delas aqui, que é o capítulo 2, verso 19 a 23, que fala, e é uma ação de severidade sobre a igreja, se ela não se arrependesse e continuasse da mesma forma, porque Deus é um Deus justo. Aonde que está a misericórdia de Deus nesse tempo da graça que nós vivemos, pastor? Está aqui hoje. Sabe como? Dando chance para mim e para você, para que a gente possa mudar a nossa vida hoje. De verdade. Essa chance que o Senhor está nos dando, a misericórdia do Senhor está muito clara na nossa vida hoje, por conta disso. Amém? Até aqui? Deus falou com você? Sim ou não? Amém. Tudo muda quando eu mudo. Mas então, pastor, qual que é a diferença? Já que tudo que eu estou dizendo aqui está muito igual no tempo da lei e no tempo da graça, com a mudança da lei, mas a lei permanece. Mas o que foi que mudou? Então a primeira grande mudança que existe está na maneira em que Deus permite que quando nós reconhecemos Ele pela graça como sendo nosso Senhor e Salvador, da gente começar a construir um caminho que nos leva à salvação. Amém? Aonde, como diz a palavra, nós somos justificados. Nós nos tornamos justos. Quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador,
toda a vida pecaminosa que você levou, que você viveu, ela é justificada em Cristo. No Antigo Testamento, a única forma que a gente tinha para que a gente pudesse ser perdoado dos pecados, aqueles que viveram no Antigo Testamento, era através da morte de um cordeiro, de um animal, e o derramar do sangue dele. Então, naquele momento, você reconhecendo que você era um pecador, ou que você tinha cometido um pecado, você matava, derramava o sangue, e você ofertava aquilo, apresentava aquilo diante do Senhor, para que o seu pecado fosse perdoado. Isso que acontecia no Antigo Testamento, apontava para um sacrifício que iria acontecer, que alguém ia morrer no nosso lugar. Isso que acontece no Antigo Testamento começou quando o pecado entrou na humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam e eles não conseguiram aparecer nu de novo na presença do Pai. A Bíblia diz que Deus todo dia passava e falava com eles. E como eles tinham pecado, eles ficaram envergonhados. E eles colocaram algumas folhas para tampar a sua nudez. Mas quando Deus vê aquilo, Deus mata um animal. Então um inocente morre. E é derramado o sangue daquele inocente, para que a pele daquele inocente pudesse servir de roupa para aquele que pecou. Já estava remetendo para aquilo que ia acontecer com Jesus. Que ele ia ser o nosso cordeiro. E que através do sacrifício dele na cruz, ele iria morrer no nosso lugar. Amém? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. E a partir desse momento, diz a palavra, quando nós reconhecemos isso de verdade, não é na nossa cabeça só. Na vigília eu falei isso. Um pastor amigo meu pregando um dia, ele falava, tem um cara que perdeu a salvação por 1 palmo de distância. E ele falava, por 1 palmo de distância. E eu falava, meu Deus, ele levou a vida dele inteira levando a vida para ser salvo, e de repente por um espaço de 1 palmo o cara perdeu a salvação. Como que pode isso? Ele disse assim, é por 1 palmo, porque ele trazia o Senhor na cabeça e não no coração, que é a distância de 1 palmo. Falou muito comigo. Que às vezes a gente está aceitando Jesus, mas a gente está aqui. E que na verdade o aceitar Jesus tem que ser aqui. Não é no órgão, coração que está pulsando e faz eu ter vida. Mas é aquilo que simboliza o coração. Porque ele é o órgão mais importante do nosso corpo humano. E que nós temos o coração como onde nós guardamos os nossos sentimentos, as nossas vontades. Então que a partir desse momento que tem que pulsar no meu coração é Jesus, 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 Jesus. Quando verdadeiramente eu aceito o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Daí uma pergunta. Nesse tempo da graça que nós estamos vivendo hoje, você aceitou verdadeiramente o Senhor Jesus como Senhor e Salvador no seu coração? Porque o que muda é que a partir do momento que eu tomo essa decisão no meu coração, eu sou justificado. Eu poderia ter matado, eu poderia ter roubado, eu poderia ter adulterado, eu poderia ter feito o que for. Se eu abrindo o meu coração e permitindo que Jesus tomasse conta do meu coração, aceitando como Senhor e Salvador, a morte dele na cruz, de um inocente no meu lugar, justifica o meu pecado. E sabe o que é o mais impressionante? É que ele zera o teu passado. Vamos pensar um negócio aqui. Faz de conta que você queria ouvir e ver o filme da sua vida. Eu queria ver o filme da minha vida, Deus. Será que tem como eu fazer um download da minha vida? Alguns vai ser filme de terror, né? Mas glória a Deus. Amém? Daí você faz daí Deus manda para você o download da sua vida com um filme que está tudo que você viveu até a presente data. Vê quando você começa a assistir e você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você foi justificado. Alguém morreu no seu lugar. E porque alguém morreu no seu lugar, a dívida que existia foi jogada fora.
E a partir desse momento você se tornou justo. Amém? Daí você chega o filme. Daí você vai ver o filme, o personagem é o mesmo, você. Talvez os momentos, o lugar onde você estava vivendo, a história é o mesmo. Só que o enredo, ela é diferente. Porque a justificação retroage. Aquilo que você fez, aquilo que você cometeu, aquela história triste que você fez, já não está mais na sua história do passado, porque foi justificado por Jesus. E você não falou um glória a Deus. Vamos dar uma chance? Quem falou aí, gente? Vamos dar uma chance para o resto do povo? Então esse aí não faz parte mais da sua história, porque ele retroage no seu passado. Agora você tem uma nova história do passado, do presente e do futuro. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós somos justificados. Outra diferença, nesse tempo que se chama hoje, que faz parte a graça do Senhor. No passado, quando matava o cordeiro, o seu pecado era resolvido. Mas a natureza pecaminosa do homem não. Porque o pecado foi instaurado no primeiro homem e na primeira mulher. E a Bíblia diz que tudo aqui, por conta desse pecado, na matriz que gerou toda a humanidade, a partir da matriz, ela saiu com defeito de fabricação. De verdade. Por quê? Porque houve uma mudança. É como se tivesse uma mudança espiritual, foi mudado o DNA. E foi inserido o DNA do pecado. A partir daquele momento, todas as pessoas, todos os seres humanos nascem pecadores. Amém? Todo mundo tem essa convicção? A Bíblia diz isso, tem vários textos que remetem para isso. Dizendo exatamente isso, da nossa natureza pecaminosa. Então, um nenezinho bonitinho, lindo, que acabou de nascer, está com defeito de fabricação. De verdade. Qual que é o defeito? Ele nasce com a natureza pecaminosa. No Antigo Testamento, antes de Jesus, antes do tempo da graça, você consertava não a natureza pecaminosa, mas você resolvia os frutos dessa natureza, que era o pecado. Então a pessoa cometia o pecado e ela matava um animal, puf, ele zerava a conta com Deus. Pecava de novo, pá, matava um animal. Se fosse nos dias de hoje, não ia ter bicho na humanidade. Matava outro animal e pronto. Resolvido naquele momento. Você pecar de novo, porque ele tinha tendência de voltar a pecar, porque a natureza pecaminosa continuava sobre a vida dele. E a Bíblia diz que essa natureza pecaminosa, no tempo da graça, em Cristo Jesus, foi mudada. Amém? Amém? Em João capítulo 1, verso 29, diz assim, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que vem o Cordeiro de Deus que tira os pecados, que está na Bíblia. O pecado. Esse o pecado que está na Bíblia é o que tira a natureza pecaminosa do homem. Lembra quando Jesus, ele está conversando com Nicodemos, e ele começa a conversar com Nicodemos, ele pergunta: o que eu tenho que fazer para poder ter a salvação? Eu quero entender como é que funciona isso. Ele até chamou Jesus em secreto. Daí Jesus disse assim, ó, para você mudar, você precisa nascer de novo. Então Jesus estava dizendo assim, ó, a primeira vez que você nasceu, a forma era do Adão, que ela estava errada, contaminada com a natureza pecaminosa. Se você quer ter uma vida agora diferente, você precisa passar por um novo nascimento. Mas agora a forma não é mais Adão. Agora a forma é Jesus. Daí ele não entendeu. Daí ele disse assim, mas como é que eu vou fazer para nascer de novo, voltar de novo para o ventre da minha mãe? Você já pensou eu voltando para o ventre da minha mãe? Tadinha dela, né? Ele falou, não é assim. Não é desse jeito. Porque aquele que é nascido de carne é carne, o que é nascido no Espírito é Espírito.
Então o que Jesus estava dizendo? Que ele tinha que nascer de novo, espiritualmente. A graça ia sobre a vida dele, a ponto dele poder tomar uma decisão de nascer de novo. E a partir desse momento do nascer de novo, a natureza pecaminosa já não fazia parte da nossa vida. E o que dirige a nossa vida é Cristo. Amém? Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 45 e 46, ele diz assim, ó: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, mas o último Adão, quer dizer, não vai ter outro, o último Adão, em espírito vivificante. Mas o primeiro, mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois, que é o segundo, o espiritual. Então o que ele está dizendo? Que na verdade tem duas matrizes. A primeira, daquela que nós nascemos naturalmente, que vem com um defeito de fabricação por conta do pecado, que a gente vem com uma natureza pecaminosa, e que depois vem um outro Adão, que simboliza um outro Adão, que é Jesus. E que esse Jesus, espiritualmente, ele vem resolver o defeito de fabricação, mas para isso a gente precisa nascer de novo. Aqui ele está falando sobre a necessidade de a gente aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E isso só é possível no tempo que nós vivemos hoje, que é o tempo da graça. Amém? Hoje, de forma muito especial, de um milagre gigantesco, você pode mudar completamente a sua vida, a sua história, por conta da graça. Em nome de Jesus. Mas não significa porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e que eu ainda respiro aqui, que acabou a minha missão. Na verdade, você deu um início importante. Esses dias atrás a gente estava aqui, e a gente estava falando sobre as parábolas, lembra? Foi várias parábolas. Uma delas era a porta estreita. E ali na porta estreita, o Senhor Jesus deixou claro que existe 3 momentos. O passar pela porta, que é estreita, andar no caminho que é estreito, e chegar no alvo. Chegar no fim. Aonde o fim é a salvação. Se a gente for examinar, a gente vai ver que existe 3 momentos da salvação, que tem a ver com o nosso passado, passei pela porta, com o nosso presente, andando no caminho, e o nosso futuro, aonde a gente vai chegar, que a gente vai receber a nossa recompensa da salvação, morar de eternidade a eternidade com o nosso Deus. Amém? Qual o momento que a gente se encontra hoje? Depende. Talvez hoje, o Senhor te chamou aqui nessa noite para você receber a graça de Deus e a possibilidade de você passar pela porta. Talvez você já passou pela porta. E Deus está dando a possibilidade de você andar hoje no caminho estreito. Que apesar de estreito, Ele está nos dando condição da gente poder andar nele. Para que a gente possa receber a salvação. Esse é o caminho da salvação como um todo. Em nome de Jesus. Passar pela porta, andar pelo caminho e chegar no alvo, no destino, aonde nós queremos chegar. E a graça hoje está sendo manifestada na nossa vida. E sabe que é um ponto mais importante para mim da graça que você precisa sair daqui sabendo? Quando a graça de Deus veio sobre a nossa vida através de Jesus, quando eu reconheço que eu sou pecador e eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, Ele muda o meu passado, porque eu sou justificado. E no meu presente, Ele me dá condição, Ele me dá a condição de eu viver uma vida sem pecado. Você, meu irmão, minha irmã, você tem condição de viver em Cristo uma vida sem pecado. Toda desculpa que você dá para justificar o seu pecado, ela não tem fundamento nenhum na palavra. Antes, as pessoas não tinham a graça, elas não tinham condição.
A lei apontava para esse momento. Jesus, ele veio com a graça para poder dar continuidade. O que a lei fez, que ela não poderia dar continuidade, de mudar a vida das pessoas e dar condição para viver uma vida sem pecado. Agora com Jesus a gente recebe tudo aquilo que a gente precisa. E o que a gente tem na mão, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador para poder viver uma vida sem pecado. Então olha para quem está do seu lado, afia seu dedo aí. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: toda justificativa do seu pecado é da carne. Você falou rindo, era para você falar com autoridade. Você pensou, se você não impactar a vida dessa pessoa, talvez ela não saia aqui compreendendo isso e vai para o inferno. Daí vai ser cobrado o sangue dessa pessoa sobre a sua vida. Então agora, em nome de Jesus, respira fundo. Com autoridade, vira para essa pessoa e diz: toda a justificativa do pecado é da carne. Amém? Se ela falar com você, se ela olhar para você com cara feia e dizer assim: foi o Senhor Jesus que mandou falar. Qualquer coisa fica bravo com ele, né? Irmão, em nome de Jesus, apesar da brincadeira, é uma realidade. Eu e você temos condição de, em Cristo, pela graça e de tudo aquilo que a graça nos capacita, transformado pela decisão que nós tomamos por Jesus, onde a graça do Senhor nos alcança. Então graça não é só perdão, a graça não é só passar pela porta, o sacrifício de Jesus que eu passo pela porta, mas é a possibilidade que também ela me dá de eu andar no caminho estreito. Hoje de manhã a gente estava aqui, daí uma pessoa perguntou assim: Aldo, por que só depois dos 30 anos que Jesus começou o seu ministério? Daí cada um falou, umas pessoas falaram alguma coisa, daí o Aldo falou assim: eu acho, minha opinião é que ele precisava viver tudo aquilo que um homem viveu para ele ter autoridade com 30 anos, que para aquela época a pessoa já tinha vivido tudo, para que ele pudesse demonstrar que era possível viver sem pecado, iniciando o seu ministério. Também, mas também porque a troca do sacerdócio, com 29 anos, o sacerdócio levita, ele só carregava as estacas, só furava a estaca e montava a barraca. Ele cantava, começava a louvar o Senhor com 30 anos. Mas as duas coisas, eu creio nisso. Jesus passou por tudo isso e viveu uma vida sem pecado. E passou por todas as tentações que nós também passamos. Então, a partir desse momento que nós vivemos um tempo da graça, há sim condição da gente viver uma vida sem pecado. E toda justificativa do pecado, ele é da carne. Em nome de Jesus, não use a graça como um cartão de crédito, onde toda hora você se endivida com o pecado e você está tentando usar esse cartão. Uma hora esse cartão não vai passar. E você vai ficar com uma dívida na eternidade. Andar no caminho estreito é você abrir mão de tudo, mas tendo a graça sobre a sua vida, que é o empoderamento de Deus, que Ele está em você através do Espírito Santo, para que você possa viver uma vida que alegra o coração do Pai. Por mesmo em meio às dificuldades, você viver uma vida sem pecado, uma vida reta diante do Senhor. E para a gente finalizar, eu queria deixar aqui as 4 coisas que a graça traz para a gente. Primeiro, mudança de lei, mas a lei permanece. Segundo, a remoção da condenação, porque nós somos em Cristo justificados, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Terceiro, em Cristo, no novo nascimento, é mudado o nosso DNA. Aquele DNA que caracteriza em nós um pecador, uma natureza humana pecadora, ela é consertada através de Jesus na nossa vida. E por último, o Senhor dá capacitação para cada um de nós, para que a gente possa viver uma vida sem pecado. Amém?
Quem recebe essa palavra? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. E por um momento você se desligasse de tudo e de todas as coisas. Talvez mesmo aqui na hora da palavra, você começou a se preocupar talvez com algumas coisas. Talvez no dia de amanhã. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O dia de amanhã a Deus pertence. Você precisa viver pela fé, meu irmão, minha irmã. Porque tudo aquilo que nós vivemos aqui, todas as coisas que nós passamos aqui, a gente negociar a graça por uma vida de pecado é tornar-se um miserável. Aonde que talvez você está comendo das migalhas que caem da mesa, quando o que Deus quer te colocar é para que você possa ter uma vida plena e receber, depois de atravessar o caminho estreito, a salvação em Cristo Jesus. Hoje, nosso coração já se alegra, a gente já sente algo diferente e é maravilhoso, porque Deus nos dá a condição de vivermos nessa vida sem pecado. Ele derrama dons espirituais, Ele nos capacita, quando a gente busca nele, e a gente sentir tudo isso já é maravilhoso, e ainda a gente nem presenciou o maior presente da gente poder ver o Senhor face a face, de um dia poder sentar à mesa com o Senhor, de um dia a gente viver num lugar onde nós não teremos mais choro, não teremos mais pranto. Esses dias eu tenho sido um chorão. Fui ontem na casa da Janete, e é algo tremendo, eu não sei explicar. Eu nem tinha tanta intimidade com o marido dela, que está passando por um momento difícil, que ele está vivendo um câncer, muito debilitado, numa cama. E ontem eu disse para ele, na hora que eu fui visitar ele, eu disse para ele assim: ó, eu não sei te explicar, cara, mas eu amo você, você não tem noção. E ver você assim dói no meu coração, mas Deus tem algo tremendo para a tua vida, eu creio, em nome de Jesus. Daí sentei na mesa, estava eu, a Janete, a Sueli, e eu conversando com a Janete sobre isso, eu comecei a chorar, porque assim, eu não sei explicar. Mas mesmo com a dor que a Janete está passando, que o Sidney está vivendo, diante desse câncer, Deus continua sendo bom. O que eles estão passando é num caminho estreito. E eu sei que a graça do Senhor está sobre a vida dela e a vida dele, em nome do Senhor Jesus. E que apesar de estreito esse caminho, vai levar eles, pela graça que eles estão vivendo, vai levar eles a receber a salvação em Cristo Jesus. Vai ter a recompensa. Ontem recebi uma ligação de um irmão querido, que inexplicavelmente o Senhor tem colocado um amor muito grande pela vida dele e a sua casa. E eu sei que ele está passando por uma luta gigante, talvez uma das maiores lutas que ele tem vivido, mas ele está firme, porque ele experimentou a graça. O que ele está passando é o caminho estreito, mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem capacitado para que ele possa permanecer firme nesse caminho, e vai receber a recompensa, em nome do Senhor Jesus. E eu sei que talvez você também tenha algo, talvez você chegou aqui pedindo algo para Deus, porque talvez você está vivendo nesse caminho estreito, e o diabo, que não desiste, talvez ele está em todo o tempo dizendo para você: larga a mão desse negócio de graça, larga a mão de Jesus, olha o pecador que você é. E às vezes a gente recebe essa palavra como uma verdade, mesmo sabendo que quem está falando é o pai da mentira.
E que quem é a verdade é aquele que está dizendo para você: permanece firme, porque eu sou contigo. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, só tem um. Ele é a verdade, ele não mente. E ele é a vida. E tem muita gente, talvez por nada, tem negociado isso. Quando Jesus, ele fala com essa mulher, e ele diz que ele não condenava, é porque naquele momento ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e ela é justificada. Já não era mais, era o início do tempo da graça, e não mais na lei de Moisés. Jesus não feriu a lei, não apedrejando. Mas no final, que muita gente fala sobre isso, sobre ele não ter condenado ela, mas esquece da palavra de exortação que Jesus falou no final: vai e não peques mais. Como eu disse, Jesus não mente, ele é verdadeiro. E esse Jesus que não mente, ele estava dizendo para ela: a partir de agora que a graça está sobre a sua vida, você tem condição de viver uma vida sem pecado. E eu quero terminar hoje essa palavra dizendo isso para você. Vai, quando aqui terminar, e não peques mais. Não é o pastor François que está te falando, mas é o Espírito Santo, é o Deus Todo-Poderoso, que falou para aquela mulher adúltera, e está falando para cada um de nós nessa noite. Quando Jesus disse isso, ele quis dizer para ela: o que você precisa para você vencer a tentação e vencer o pecado, eu estou entregando na tua mão. Você tem condição de viver uma vida sem pecado. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, quando a gente começa, a gente fala a oração do Pai Nosso, falando sobre a oração do Pai Nosso, a gente diz: dai-nos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. E na oração ele fala também sobre a questão da tentação, onde nos ensina a dizer que nós precisamos pedir para o Senhor o livramento das tentações. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Talvez a gente tenha pedido todos os dias o pão nosso de cada dia, e a gente tem se esquecido de pedir para que todo dia o Senhor possa nos livrar da tentação. Faça isso a sua oração rotineira. Começa a partir de hoje, em nome de Jesus. Peça todo dia: Senhor, eu tenho a graça do Senhor, porque o Senhor Jesus morreu na cruz por mim, e eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador. Eu já passei pela porta, agora eu caminho no estreito. Mas Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa me dar esse dia, Senhor, que eu possa ser liberto, ó Pai, de toda a estratégia do inimigo que vem sobre a minha vida para me levar a cometer uma falta ou um pecado. Toda tentação, Senhor, me livra nessa manhã, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você não faz essa oração, alguns talvez, mas coloque isso todo dia, em nome do Senhor Jesus, na sua oração. Quando você abrir seus olhos, é como se você acordando, você mais uma vez, você reafirma que você já tem a graça sobre a sua vida, e você reafirma: ó, e hoje eu tomo posse dela. Sua vida vai ser diferente, em nome de Jesus. Então feche seus olhos, quero orar por você. Se essa palavra falou ao seu coração, em nome de Jesus, grava ela. Não permita que o diabo assopre ela, e que foi só uma palavra que alegrou seu coração, mas que possa ser uma palavra que mude a sua atitude. Assim como eu falei no começo, que possa ser uma palavra que leve você a tomar uma decisão de mudança, porque a sua vida inteira vai mudar, se você mudar, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, e nós estamos aqui, ó Pai, ouvindo essa palavra que com certeza fala no nosso coração. Pai, Espírito Santo de Deus, toda mentira de Satanás que foi lançada sobre a vida de cada um que está aqui, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Toda a estratégia do diabo, ó Pai, querendo distorcer aquilo que simboliza, significa a graça do Senhor,
que caiam por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa fechar nessa noite a boca de Satanás sobre as nossas vidas, e que a verdade, que é o Senhor, possa imperar na nossa vida. Que a gente possa sair daqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, revestidos com o Teu poder, com tudo aquilo que a graça significa, para que nós possamos ter força suficiente para poder vencer o pecado. Pai, em nome do Senhor Jesus, dá-nos ousadia no Senhor, e que nós possamos fazer infinitamente mais, ó Pai, daquilo que nós temos vivido. Que a nossa vida possa alegrar Seu coração, e quando o Senhor olhar para cada um de nós, o sentimento, ó Pai, que possa pairar no seu coração: valeu a pena, em nome de Jesus. Valeu a pena de meu filho ter morrido na cruz pela vida do François, pela vida do Dunga, pela vida da Márcia, pela vida de cada um. Em nome de Jesus, ó Pai, faça isso. E se há alguém aqui, ó Pai, que o Senhor precisa mudar a história de vida dela, que começa agora, Senhor. Talvez aqui alguém que é a primeira vez que ela deseja receber a manifestação da graça do Senhor, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, podendo passar pela porta. Pai, abençoa ela e escreve o nome dela no livro da vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que nós possamos sair daqui, ó Pai, revestidos do Teu poder, em nome de Jesus, amém. Os olhos fechados, em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Eu queria que você, que talvez ouviu essa palavra nessa noite, e que você não está se sentindo no caminho estreito, porque ainda falta algo. Falta você passar pela porta. Falta você dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. Talvez o diabo está dizendo e querendo assoprar no seu coração, dizendo: você não é merecedor. Olha a vida errada que você teve, olha a história de vida que você tem. Mas o Senhor Jesus vem hoje para dizer para você: não importa o seu passado, importa a tua decisão nessa noite. Porque o seu passado, ele pode ser mudado se hoje você o aceitar verdadeiramente, não na sua mente, mas no seu coração, você aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Com os olhos fechados, se você é uma dessas pessoas que quer tomar essa decisão nessa noite, não deixar para depois, porque depois pode ser muito tarde. Mas hoje, você quer decidir isso na sua vida, você quer mudar a sua história, porque você não suporta mais, talvez viver uma vida de pecado, escravizada pelo diabo, sem condição, sozinho, humana, de você dizer não para o pecado. Mas hoje você decide tomar posse da graça, passando pela porta. Se você é uma dessas pessoas que o Senhor trouxe aqui, para que a sua história possa começar a ser mudada a partir de hoje, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, com os olhos fechados. Você levantasse uma das suas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Você que está com a mão levantada, eu queria que você desse um passo de fé, em nome do Senhor Jesus, e que você alegrasse nessa noite o coração do Pai. Que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Já tem um chegando. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você levantou a sua mão porque o Senhor tocou no seu coração. Não foi o pastor François, mas foi o próprio Senhor. E Ele escreveu esse dia que você viria aqui, porque Ele quer mudar a sua história. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem para cá. E eu queria pedir para você, igreja, que você sentisse no seu coração, que você saísse do seu lugar e abraçasse. Aqui temos 3 homens. Preciso de 3 homens e uma mulher. Só se você receber, tocar no seu coração. Sai do seu lugar e abraça essa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome
nome de Jesus. Preciso tanto. Glória a Deus. Tem mais alguém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não perca a chance. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor tem levantado pessoas para te ajudar, para que você viva verdadeiramente aquilo que significa a graça do Senhor. Vivendo uma vida em paz, vivendo uma vida alegre, feliz, mesmo diante das circunstâncias, talvez pautada por dificuldade, mas a cada dia a graça do Senhor sendo manifesta, crescendo de fé em fé, amadurecendo na vida espiritual. Em nome de Jesus, não tem preço. Nós te louvamos o teu nome por isso, ó Pai, por essas pessoas que aqui estão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu queria que você que está aqui na frente, que você repetisse comigo, igreja, que você repetisse junto comigo. Talvez você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas você nunca fez a oração de entrega. E também, se você já fez, a gente precisa reconhecer Jesus na cruz e que Ele morreu na cruz por a gente todos os dias. A gente tem que aceitar Jesus todos os dias. Se um dia você deixar de aceitar Jesus, quando você abre os seus olhos da manhã, você está em perigo. A gente precisa aceitar Jesus em todo o tempo. Então você que está aqui na frente, queria que você colocasse a sua mão no peito, e você, igreja, da mesma forma, e com muita autoridade, eu queria que você orasse comigo essa oração. Em nome de Jesus, ora comigo. Senhor Jesus, eu estou aqui na sua presença, e eu sou grato, porque hoje, a tua graça está sobre a minha vida. Eu reconheço Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que eu tinha uma natureza pecaminosa e que por muito tempo eu fui escrava do pecado. Mas a partir de agora, eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz e que nada desses pecados estão sobre a minha vida, porque eu fui justificado na cruz. E agora, Senhor, eu te peço, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço na quem está do seu lado. Em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você colocasse sua mão no ato de receber, para que a gente possa encerrar esse culto que acaba aqui nas quatro paredes, mas que permanece até o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Amém? Porque apesar de a gente dizer um amém no final desse culto, nós não estamos nos despedindo de Deus. A gente só está dizendo assim para Ele: assim seja, Senhor. Porque Ele continua com a gente aonde a gente colocar a planta dos nossos pés. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, cada pessoa que está aqui. Pai, que essa palavra, Senhor, possa ser gravada no coração de cada um. E que ela possa produzir frutos de arrependimento. E que a graça do Senhor possa ser sobre a vida de cada um. E que durante essa semana, ó Pai, nós possamos ter muitos testemunhos para contar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque nós resolvemos, ó Pai, viver uma vida sem pecado, através da graça do Senhor sobre nós,
aonde nós temos assim propriedade para receber as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Abençoa cada vida agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abraça a pessoa que está do seu lado, profetiza a bênção na vida dele. Dedica a ele uma semana de paz, de bênção, que a graça do Senhor seja sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus.